Olá moçada, professor Ronildo novamente, revisando com vocês mais um tópico do capítulo 4. Esse tópico vai falar sobre restrições para cálculo de algum valor numérico, né, de alguma expressão. Restrições significa o quê? Restrição é um impedimento, né? É como se você fosse estabelecer uma condição de existência para determinada expressão. Já que a expressão ela é formada, uma expressão algébrica é formada por números e letras, em alguns momentos na álgebra, na matemática, nós temos que fazer essa restrição, que nós não conhecemos essa letra. E em dois casos que a gente vai estar estudando, os números eles não podem admitir certos valores. Então, o primeiro caso é quando eu tenho uma divisão por zero, né? Vou chamar no rascunhinho aqui, ó. Nós sabemos que essa divisão, por exemplo, essa fração aqui, ó, 7 dividido por zero, isso é um absurdo na matemática, na verdade, uma vez que não existe um valor real que multiplicado por zero dá 7. Então, isto é uma situação em que nós não podemos deixar acontecer, o denominador ser zero. Então, exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Um primeiro exemplo. Eu vou pegar aqui essa expressão, x mais 7 dividido por x menos 12, tá vendo? Aqui nós temos, sempre que tiver letra no denominador, é uma situação que a gente tem que acender a luzinha. Pô, aqui tem uma condição de existência, uma restrição. Qual que é a restrição? É que todo esse denominador não pode ser zero, porque não existe fração dividido por zero, denominador zero. Então, a restrição que a gente faz é a seguinte, ó. Quais são os valores que o x não pode ser? De cabeça, esse aqui já dá para saber, né? Pô, o x não pode ser 12, porque 12 menos 12 vai dar zero. Então, o valor que o x não pode admitir aqui é o 12. Mas aí a gente escreve assim, ó, x menos 12 não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Aí você resolve essa continha como se fosse uma equação, como se fosse um sinal de igual. Isola a letra, passa o 12 para lá, está subtraindo, vai somando, vai ficar 0 mais 12, vai dar 12. Exatamente o que a gente já tinha falado, né? Em alguns livros mais para frente, vocês vão ver isso como condição de existência. O próprio nome já diz, né? Condições para que se exista aquela expressão. A condição para que se exista aqui é que o x tem que ser diferente de 12. Pode ser qualquer número, tem que ser diferente de 12. Vou dar um segundo exemplo aqui. Uma letra B. Olha isso daqui, ó. 5k menos 2p dividido por 15 menos 3x. E aí? Bom, professor, tem letra no denominador? Tem letra no denominador. Então nós temos que estudar essa situação. Tudo isto não pode ser zero. Então, 15 menos 3x tem que ser diferente de zero. Aí você resolve como se fosse uma equação, certo? Vai ficar assim, ó, menos 3x diferente. Vou separar a parte que tem letra da parte que não tem. O 15 vem para cá, se ele está somando, ele vem subtraindo. Vai ficar 0 menos 15, 0 menos 15 é menos 15, né? Aí vamos multiplicar por menos 1 aqui, porque aqui está negativo. Ou você pode passar o menos 3 dividindo, tanto faz. Vai ficar 3x diferente de 15. Pensa que é o sinal de igual, certo? Para fazer a conta. Só que você está colocando sinal de diferente porque justamente ele não pode ser esse valor que a gente vai encontrar. Aí agora a gente passa o 3 que está multiplicando, passa ele dividindo. Vou passar um traço aqui para indicar que isso daqui ainda é do exercício, né? Depois a gente vai falar o segundo caso. Então aqui nós temos 15, o 3 está multiplicando, vem dividindo. Portanto, o x tem que ser diferente. 15 sobre 3 dá 5. Ou seja, o valor que faz com que isto não exista é o 5. Põe aqui para você ver. 3 vezes 5 dá 15. Só que é menos 3 vezes 5. Então vai dar menos 15. 15 menos 15 é 0. Então o valor que faz para que isso não exista é o 5. Ou
Em outras palavras, essa expressão ela existe, ela é real, somente, ela não é um absurdo, né? Somente se o x for diferente de 5, tá bom? Ah, professor, mas tem letra lá em cima também, tem o K e o P. Tem alguma restrição aqui em cima? Aqui não, porque o número pode ser zero. É igual a gente fez esse rascunho aqui, ó. Por exemplo, 7 dividido por zero não existe. Não existe o número que multiplicado por zero dá 7. Mas, o contrário, 0 dividido por 7 existe. Então, isso daqui não, né? Isso daqui não existe. Mas 0 dividido por 7 existe. Né? Quem que é? Qual o valor que eu multiplico 7 dá 0? É o próprio zero. Então, o numerador, eu quero dizer isso, que a letra no numerador pode acontecer. O zero no numerador pode acontecer, né? E a gente, como nós não conhecemos essa letra, ela pode ser qualquer valor. Quando eu vou bolar um exercício, por exemplo, eu tenho que colocar essa condição de existência. Que o x tem que ser diferente de 12 aqui, e aqui que ele tem que ser diferente de 5. Eu queria comentar com vocês o seguinte. O exercício lá da página 97, que já fizeram, ou quem não fez vai fazer, eu vou pedir para deixar em dia. O número 1, ele é muito parecido com esses daqui, com esse primeiro caso. Só que lá, a única coisa é que para você resolver, você não precisa colocar o diferente, tá? Porque o jeito que ele pergunta, a diferença é essa, é o jeito que ele pergunta. Ele fala assim, ó, determina os valores das variáveis para que não tenham solução. Então, quando ele fala para que não tenham solução, ele já está falando para você assim, ó, eu quero o valor que faça com que isso seja não tenha solução. Aí você não precisa colocar o diferente, você coloca igual. Então essa é a diferença desse exemplo que eu fiz para o número 1 da página 97. Você vai pegar o denominador lá e vai igualar a zero lá, certo? Por causa do jeito que ele fez a pergunta, beleza? Eu falei que era dois casos, né, que a gente ia estudar, de restrição, de condição de existência também. O segundo caso, eu escrevi desse jeito, ó. Quando eu tenho uma expressão que tem radical, né? Radical de índice par e quando o valor lá dentro é negativo. Isso não pode acontecer. Então, vou dar um exemplo aqui no segundo caso, né? Um exemplo do segundo caso. Eu tenho uma expressão onde dentro é um radical de índice par, é uma raiz quadrada, e lá dentro é uma expressão onde eu não conheço x, mas ela está escrita desse jeito, ó, 5x mais 20. O que acontece? Ah, professor, mas não estou vendo nada negativo ali. Tá, realmente. Mas o x é um valor que ele pode ser negativo, ele pode ser zero, ele pode ser positivo. Dependendo do x, toda essa expressão passa a ser negativa. Vou dar um exemplo. Se você pegar menos 5 aqui, ó, 5 vezes menos 5 dá menos 25. Menos 25 mais 20 dá menos 5. Quer dizer que o x não pode ser menos 25, mas é só ele. Existem vários valores. Aí como é que a gente faz isso? A gente parte do seguinte princípio. Lá dentro não pode ser negativo. Então, nós dizemos que tudo isto que está lá dentro, então, se tiver letra dentro de raiz, que seja de índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, né? Índice 8. Isso não acontece se for índice ímpar, tá? Índice ímpar não precisa fazer essa restrição. Só quando tem índice par e tem letra lá dentro. O que você vai falar? Você vai falar que isto não pode ser negativo. Esse não pode ser negativo, como que a gente representa na matemática? Se ele não pode ser negativo, ele pode ser zero e ele pode ser maior que zero, não é verdade? Então nós dizemos que ele vai ser, essa expressão tem que ser maior ou igual a zero, ok? Então nós temos uma inequação. E aí a gente vai resolver essa inequação. Vocês devem ter aprendido no 7º ano, né, ano passado. Como é que a gente resolve? Como se fosse uma equação, só que você mantém esse sinal. Tudo bem? Então toda vez, generalizando, toda vez que tem letra dentro de um radical, onde o expoente é par, expoente não, o índice, onde o índice é par, eu tenho que pegar toda aquela expressão que está dentro do radical e tenho que dizer que isso é maior ou igual a zero. Tudo bem? Então aqui nós temos, ó, resolvendo 5x
maior ou igual a 0 menos 20. 5x, eu passei o 20 para lá, né? Tem que ser maior ou igual a 0 menos 20 dá menos 20. Aí o 5 está multiplicando, vou passar ele dividindo. X, então, tem que ser maior ou igual a menos 20 dividido por 5. Isso quer dizer, né? Menos 20 dividido por 5 dá menos 4. Então, o que eu cheguei? Num valor só, professor? Não, nós chegamos num intervalo, certo? Nós chegamos num conjunto. Qualquer valor que seja maior ou igual a menos 4, essa expressão vai existir. Ela é real. Agora, os valores, pode ser menos 4, porque tem igualzinho aqui, tá vendo? Não pode ser o quê? Valores menores que menos 4. Esses valores faz com que essa expressão não seja real, seja um absurdo, e a nossa condição de existência ou restrição para essa situação é isso daqui. Tudo bem? Bom, é o seguinte, eu vou fazer o primeiro exemplo da página 96, tá? O segundo eu nem vou comentar com vocês. Primeiro que não pede lá no exercício. Ah, não é esse daqui. Cadê o exemplo? Tá aqui, ó. Errei a folha. É esse aqui. Vou até tirar essa folha daqui. Olha lá. Esse exemplo, tá? O que acontece? Esse é o exemplo da página 96, número 1, tá? Eu vou ler com vocês. Acompanhem comigo, fazendo favor, tá bom? Pega a sua apostila e acompanha junto. Senão não adianta nada. Tá lá assim, ó. O exemplo número 1, que já está resolvido, inclusive, na apostila. A expressão algébrica é igual a x ao quadrado menos y sobre x mais 4 mais y ao quadrado sobre y menos 5. Não tem soluções para x igual a A ou y igual a B. O que acontece? Ele está falando assim que quando o x for A e quando o y for B, isto não tem solução. Certo? Ele está afirmando isso. E aí ele quer que você determine o valor numérico da potência B menos A elevado a A mais B. Esse exercício é muito parecido com o número 3 da página 97, que vocês já devem ter feito. A gente vai corrigir depois, né, na próxima aula, para ver como é que está esses exercícios. Mas quem não fez vai fazer parecido com isso. Então, o B e o A, pessoal, são valores que fazem com que essa expressão seja um absurdo. Ou seja, o A é o valor que faz com que o X não dê validade para essa expressão. E nós sabemos que quando tem valores no denominador, né, que acontece? Qual é o valor que faz com que isso seja igual a zero? Ele está falando que é o A. Então vamos substituir no lugar do X o A. No lugar do X, vou substituir pelo A. A mais 4 igual a zero. Então quer dizer que o A é o... Passo o A para lá, passo o 4 para lá, vai ficar A igual a menos 4. Tá? Então, o valor que faz com que não tenha solução para x é o A, que é menos 4. Justamente, só de você olhar, se você colocar menos 4 aqui mais 4, vai dar zero. Quer dizer que essa fração ela não vai existir. Da mesma forma aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito, né? Y menos 5 igual a zero. Ah, por que você não colocou diferente? Porque ele já pediu isso. Ele já falou valores que fazem com que isso não tenha solução. Não tem solução quando isto é igual a zero. E aí no lugar do y ele está pedindo para substituir o b. Vai ficar b menos 5 igual a zero. Portanto, b, passo 5 para lá, b igual a 5. Tá? Bom, achei os valores de A e B que fazem com que isso não tenha solução. Agora ele quer que você pegue esses valores e resolva essa expressão. É só substituir. O b é 5, né? 5 menos. O A é menos 4. Menos 4. Ah, professor, por que tem 2 menos? Porque esse menos é da expressão que ele pediu e esse menos é do valor A. Aí eu coloquei um parênteses aqui. E depois em cima A mais B, ou seja, menos 4 mais B, que é 5. Ok? Aí vamos resolver dentro do parênteses aqui primeiro. Vai ficar 5 menos vezes menos, mais 4. Lá em cima, menos 4 mais 5 dá 1.
Aí eu vou resolver aqui na frente, ó. 5 mais 4 é 9. Vai ficar 9 elevado a 1, que dá 9. Ou seja, essa é a resposta do primeiro exemplo, tá bom? Beleza. Então isso foi... essa foi então essa parte. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer os exercícios agora com você da página 97, tá? Agora é com você da página 97. Quem já fez, refaz, né? Dá uma olhada se tá, porque agora tá, né, foi explicado, já tinha sido explicado, né? Mas foi dado um exemplo. Eu quero dos números 1 ao 3, tá bom? Então, se você não fez, agora tem mais um amparo para você fazer lá. Depois a gente vai corrigir isso daqui. Eu vou gravar um vídeo e colocar no YouTube corrigindo esses exercícios para a gente ganhar tempo, tá bom? E beleza, vou começar a falar o próximo assunto agora, que é monômios. Ok, galera, voltei. O próximo tópico, né? Começa a falar de monômios, o capítulo 4. Vocês já viram até as operações lá nas aulas SAS, né? Nós só estamos revisando, ok? Então, o que é um monômio ou também termo algébrico, tá? O monômio ou termo algébrico é o nome que se atribui a uma expressão racional inteira. Nós estamos falando sempre nesse tipo de exercício. Agora a gente está pegando as expressões racionais inteiras, tá ok? Formada por um número real. Pode ser formado por um número real, tipo aqui, ó, o 5, é um monômio, né? Só um número real. Por uma variável, por uma letra, né? Ou por uma multiplicação de números e variáveis reais. Então, eu costumo dizer assim, se eu não tenho uma expressão que tenha mais de digamos assim, o sinal de mais e menos, ele divide em termos uma expressão, certo? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho x. É um termo só, é um monômio, certo? Outro exemplo, x ao cubo. X ao cubo é x vezes x. Aí, professor, mas tem 3 termos aqui? Não, é um termo só, porque multiplicação não divide uma expressão em termos, tá? Porque é um termo só, é o x ao cubo, ok? É um monômio. Raiz de 2, não tem letra, é um monômio. Porque monômio é um número real, uma variável real, né? Ou uma multiplicação de letras e números, ok? Variáveis, né? E números reais. Olha isso daqui, 5x ao quadrado y à quarta. É um monômio? É um monômio, porque é uma multiplicação de 3 fatores. Tem 3 fatores, mas é um termo só. É um monômio, né? Aqui, menos 2 terços bc ao quadrado. Menos 2 terços que multiplica b que multiplica c ao quadrado. Monômio. Olha esse daqui. Tem 4 variáveis. A vezes b vezes c vezes d e o d está sendo elevado ao quadrado. Não deixa de ser um monômio também. É um monômio, né? Não seria um monômio isso daqui, ó. A mais b. Aí eu não tenho um monômio. Eu tenho duas partes literais. Né? Duas partes literais, não, dois termos algébricos, perdão, né? Porque o sinal de mais e menos, ele divide a expressão em vários termos. Aí tem os binômios, trinômios que formam os polinômios lá, né? Lá na frente a gente vai descobrir. Então, olha só para vocês verem. A mais B não é um monômio, mas AB é, né? Então, A mais B não é monômio, mas A vezes B é, porque é uma multiplicação. A menos B não seria também. A dividido por B seria, né? Bom, só que daí A dividido por B não seria porque não é uma expressão racional inteira, né? Seria fracionária, tudo bem? Que é motivo de uma outra, né? De outra situação. Mas vamos lá então. Vamos falar também sobre... E o monômio ele é formado pelo coeficiente e pela parte literal, que é muito simples de identificar. O coeficiente é o número o número que acompanha a letra, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o coeficiente é o 6. O coeficiente é o 6.
E a parte literal, vou colocar PL, seria o restante. Ou seja, x ao quadrado, y ao cubo. X ao quadrado, y ao cubo. Ah, professor, mas o 2 e o 3 não seria coeficiente? Não. Os expoentes das letras, eles entram iguaizinhos como estão lá na parte literal. Por que é interessante guardar isso daí, esse palavreado? Porque depois que eu for explicar, que a gente foi rever, né? Operações com monômios, a gente vai estar falando isso. Ah, você faz, dependendo da operação, você mantém a parte literal e soma ou subtrai os coeficientes. Tá me entendendo? Então, eu vou falar, né? A gente vai falar sobre isso. Olha só isso daqui, ó. Esse daqui antes, quando não tem nada aqui antes da letra, é como se tivesse um 1 multiplicando. Tá vendo que tem 1 sobre 5 aqui? Então é como se fosse isto. 1 vezes x ao cubo e z à quarta dividido por 5. Que eu posso escrever assim, ó. 1/5 vezes x y ao cubo z à quarta. Tá? É a mesma expressão. Ok? Então, escrevendo desse jeito, fica mais fácil da gente enxergar o coeficiente. O coeficiente não é só o 5, é o 1 sobre 5, porque o 1 está lá em cima. 1/5. E a parte literal seria o restante, x, y ao cubo, z à quarta. Tá? Olha esse próximo exemplo. Não tem nada aqui na frente. Nós sabemos que tem um ali que está multiplicando, mas tem um sinal menos. Então é o menos 1. O menos 1 eu esqueci de colocar, né? Vou colocar coeficiente, é o menos 1. Parte literal, aqui seria o quê? O x ao quadrado, y ao cubo. Então, quando não tem nada na frente, é o 1. Tem um sinal, então o menos 1. Esse sinal ele vai entrar no coeficiente. Beleza? Então tá ali, ó. Parte literal, né? Parte literal aqui. Parte literal aqui. Tudo bem? Aí essa letra D aí, ó. Essa letra D, nós temos uma situação em que o coeficiente é o 5. É o 5. E a parte literal, aqui, nós dizemos que não possui. Né? Porque não possui nenhuma letra ali. Tá bom? Então é assim que a gente faz quando tem, por exemplo, aqui também seria assim, ó, raiz de 2. Tá ok? Bom, vou falar também agora já sobre o grau de um monômio, tá? O grau de um monômio é você olhar para o expoente da letra, o expoente da variável. Então, vou dar dois exemplos aqui, ó. 8x, que é o exemplo que está lá na página 99, tá? O que nós vamos falar? Vamos pegar a variável aqui, que é o x, e vamos olhar para o expoentezinho dela. O expoentezinho dela não aparece, mas nós sabemos que é o 1, não é verdade? Então, nós dizemos que esse monômio ele é do primeiro grau. Nós dizemos que ele é do primeiro grau. Ah, mas e quando eu tenho um monômio que tem várias letras? Tipo esse daqui, ó. 3a ao quadrado, b, c a sétima, por exemplo. Tá? Eu mudei um pouco o exemplo que está lá, mas tudo bem. Vamos olhar só para a parte literal. A parte literal são as letras. Quando tem mais de uma letra, o que acontece? Para dizer qual é o grau desse monômio, nós somamos todos os expoentes. Então, eu vou somar 2 mais o expoente do b, que é o 1, mais o 7. Então, nós dizemos que esse polinômio aqui, esse monômio é do grau 7 mais 3, 10. Ele é do grau do 10º grau. Nós podemos dizer assim, que ele é do 10º grau. Tá ok? Mais uma colocação. Eu poderia falar nesse monômio aqui que ele é de grau 2 se eu especificar a letra, a variável. Em relação à variável A, ele é do grau 2. Em relação à variável B, ele seria do grau 1. Em relação à variável C, esse monômio é do grau 7.
Mas se não especificar nada, nós dizemos que ele é do 10º grau, que seria a soma de todos os expoentes das letras. Tudo bem? Bom, mais uma atividade que eu quero que vocês façam, ou confiram para ver se já fez, que é o agora é com você, tá? Da página 98 e 99, tá? Dos números 1 e 2. Números 1 e 2. E também quero que façam da página 100. Agora é com você da página 100, tá? Os números 1 e 2 também, né? Deixa eu ver. 1 e 2, tá bom? A gente faz essa correção depois. Oh, tá escrevendo torto aqui, agora que eu vi. Então eu quero que façam esses dois também, das páginas 98 e 99. Dá uma conferida, você já deve ter feito, a maioria. Mas agora tá tendo essa revisão, dá uma olhadinha lá, refaz, né? Agora é com você da página 100, números 1 e 2 também. Nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre monômios semelhantes e já vamos começar com as operações, tá? Operações com monômios, rever, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo só colocando todas essas revisões. Tudo bem? Então é isso, tá? Obrigado, até mais.